fala o Guilherme Fraga, do canal Meditando e Aprendendo. Estou aqui com mais um vídeo, gravando às 9h10 da noite. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 28. Diz assim então, Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém. Irmão, esta é uma palavra que nos traz muitos e muitos simbolismos. Uma palavra muito significante para o ser humano cristão. Uma palavra que deve muito introduzir em nossa vida. Deve fluir em nossa vida. Eu vou desenhar para você uma parte. Eu lendo este capítulo, eu vejo que certa vez Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco, para atravessarem ao outro lado do mar. Enquanto ele despedia a multidão após entrarem eles no barco, subiu ao monte para orar. Diz a palavra de Deus que na quarta vigília da noite, Jesus desce do monte e anda sobre as águas. Diz a palavra de Deus que ele vai meio à frente do barco. E quando os discípulos começam a avistar Jesus no mar, andando sobre as águas, onde ele nunca tinham avistado algo tão perplexo, tão perfeito, então ficaram assustados. A palavra diz que quando os discípulos olham para aquela cena, eles ficam assustados. Eles começam a falar: isso é um fantasma andando sobre as águas. Isso é um fantasma. E gritaram de medo. Berraram de medo. Um medo terrível aqueles discípulos estavam. Mas a palavra de Deus diz que no mesmo momento que os discípulos estavam aterrorizados, Jesus imediatamente lhes disse: não temas, eu sou Jesus. Coragem, eu sou. Não tenham medo. Então diz a palavra de Deus que no meio dos discípulos, Pedro, que é um dos discípulos, disse: Senhor, se és tu verdadeiramente, manda-me ir contigo para andar sobre as águas. Dentre todos os discípulos que estavam aterrorizados, um de coragem perguntou: Senhor, se é você verdadeiramente, manda-me ir contigo. Diz a palavra de Deus que quando Pedro fala isso, Jesus Cristo fala: venha. Então Pedro saiu do barco, a palavra de Deus diz, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas diz a palavra de Deus que bateu um vento forte quando ele estava a caminho da direção de Jesus. Diz a palavra de Deus que bateu sobre a sua barriga, ele
veio contra ele um medo que fez ele afundar naquela água. Diz a palavra de Deus que no momento que ele estava afundando, ele clamou a Deus: Senhor, salva-me. Imediatamente, na mesma hora, Jesus estende a mão sobre Pedro e salva Pedro. E diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? E quando entraram no barco, todos diziam: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então eu quero interpretar esta mensagem de um modo a qual eu quero compartilhar para você este modo. É um modo que a Bíblia nos diz que Pedro ele se lança sobre as águas que é uma parte da natureza, algo natural da parte de Deus. Ele se lança sobre a natureza, sobre as águas, para se achegar mais perto de Jesus. Um ato de fé, um dom para se lançar tendo fé que ali ele ia permanecer, ele teve fé que ele ia andar sobre as águas. Este foi o ato de fé. E o ato de obras foi ele andar sobre as águas. Mas teve certa vez que ele afunda ali onde eu disse. Foi quando ele parou de fazer a obra. Isso significa. Mas depois ele é salvado e torna a fazer a obra. Diz a palavra de Deus, Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé sem as obras nada vale. Não adianta uma pessoa ter fé e se jogar diante das águas, se jogar diante da natureza para chegar mais perto de Deus, se ela não vai caminhar naquelas águas, se ela se jogar como um ato de fé, mas ela afundar, não adianta. Ela tem que ter fé e tem que ter obras. Vou desenhar para você, não adianta um desempregado, meus irmãos. Dizer que tem fé, que vai arranjar um mercado de trabalho, vai conseguir algum serviço se ele não se levanta da cama para entregar o currículo. Não está tendo obras. Então a fé é necessário que tenha obras. Senão não convém ser chamada de fé. A Bíblia nos cita que a fé é um dom de Deus. E para ser um dom de Deus tem que ter obras no meio da fé. Diz a palavra de Deus que quando ele vai se chegando, ele afunda. E no momento que ele afunda, ele clama a Deus. No momento do desespero, ele clama a Deus. Quantas vezes nós estamos afundando? Nós estamos desesperados. Estamos desamparados. E somente nesses momentos que nós clamamos a Deus. E diante dos momentos de bonança, de calma, onde a tempestade ainda não chegou. Neste momento nós não levantamos um clamor diante de Deus. Mas o Senhor é justo para nos salvar. Diz a palavra de Deus que no momento difícil, quando Pedro clama a Deus, salva ele. Com a sua mão poderosa. Ele estende a mão, diz a palavra de Deus, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então eu quero declarar algo da parte de Deus para você, ouvinte. Dizer que a mão de Deus, ela está estendida diante da tua face. Diante da tua alma. Quem sabe a tua alma vem padecendo. Quem sabe o teu espírito não tem sido mais um espírito forte diante da presença de Deus. Tem sido um espírito fraco. Um espírito desviado do caminho de Deus. Mas neste momento eu quero profetizar sobre a tua vida, que a mão de Deus vai sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre o teu corpo, e vai dando saúde neste momento. Nós vemos, meus irmãos, que a mão do Senhor segurou. A mão de Deus é tão poderosa que carrega este universo na sua palma. Esta mão, ela cura feridas, cura enfermos, restaura, reconstrói. Esta mão, ela é cheia da unção. Ela é cheia do poder. Essa mão guarda a tua casa, zela a tua casa, te reveste, te protege. Diz a palavra de Deus que depois Jesus lança uma palavra afirmativa a Pedro, dizendo: por que duvidaste, homem de pouca fé?
Sabe quantas vezes estamos duvidando do operar de Deus? Estamos duvidando que o Senhor vai nos resgatar do vale da sombra da morte. Quem sabe você pecou, quem sabe você caiu na tentação. Neste momento Deus quer falar com você, dizendo: não duvida, não tenha pouca fé. Coloca a tua fé em ação, coloca as obras em ação. Levanta desta cadeira e começa a ter uma vida de fé. Diz a palavra de Deus que ele fala: porque duvidaste, homem de pouca fé. A mesma coisa quando Ezequiel diante dos vales, quando Deus fala: poderão esses ossos tornar a viver, ele não duvidou. Ele disse: Senhor, somente tu sabes. Ele disse: só Deus sabe se esses ossos podem ressuscitar. Não duvidou de Deus. Vemos aqui que ele teve medo do vento, medo do esfriamento em sua barriga, do vendaval contra a sua vida. Quantas vezes o vendaval vem contra a tua vida te derrubando? Mas a Bíblia diz que o Senhor veio para os necessitados. Diz a palavra de Deus que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele salvou Pedro das águas, ele te tira do afogamento. Quem sabe você está no fundo do poço, ele te levanta nesta noite para restaurar a tua vida. Com a mão poderosa dele, ele te pega e te coloca de pé para provar que ele é Deus na tua vida. Espero que esta mensagem tenha falado ao teu coração. Se você gostou, inscreva-se no canal aqui abaixo e dê like neste vídeo. A mensagem foi: a fé sem as obras, ela é morta. E que em somente tempos difíceis nós clamamos a Deus. Não deve ser assim. Não deve ser assim, mas sim a todos os instantes devemos clamar a Deus, falar com Deus, até mesmo orando, até mesmo andando, orando, buscando sem cessar. Eu convido a você tomar posse da fé, tomar posse da obra. Que Deus te abençoe.